Olá, tudo bem? Olha só, outro dia eu vi no The Guardian, eu até vou abrir aqui para ler para vocês. Um eremita guardião de Mudene morre após 3 décadas em ilha paradisíaca. Lá na Sardenha, um cara chamado Bodelli, ele passou 30 anos da vida dele morando numa ilha sozinho, isolado, paradisíaco, né? E aí o pessoal, nossa, o cara é Robinson Crusoe, nossa, o cara ficou sozinho na ilha, que legal, que bacana, cuidou dela, os turistas ficavam admirados com isso, ou seja, ele foi muito enaltecido. E isso fiquei olhando, pensando, falando assim, nossa, isso não tem muito a ver com o que a gente tem como missão aqui, porque se você parar para pensar, raciocina comigo. A gente vive num planeta e nós somos seres sociáveis, a gente precisa se relacionar com as pessoas, a gente precisa conviver com elas, porque isso aqui é provas e expiações. Você reencarna para passar por pelos testes, pelas provas sem consulta e expiação. E aí, quando você pega o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Seja Perfeitos, fala do homem e o mundo no item 10, um espírito, em 1863, fala o seguinte: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e implora a assistência dos bons espíritos. Aí ele vai falando de mais coisas e tal, aí fala assim, ó, elevai vossos espíritos àquele por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso que germine em vossas almas e dê fruto de caridade e justiça. Não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Olha o que ele está falando aqui. Não viveis com os homens da vossa época como vivem os homens. Não, você tem que viver a vida com as pessoas como todo mundo veio para isso. Você veio para cá, reencarnou. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificais com sentimento de pureza, que possa santificar. Ou seja, você vai passar pelas expiações, pelos percalços. Não é fácil lidar com as pessoas, conviver com toda essa maledicência, violência, com isso tudo, mas você vai ter que se sacrificar e viver, mas com amor no coração. Sois chamados, olha lá, olha o que ele fala, sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum deles com quem tiverdes. Então a gente tem que conviver, mas a gente tem que ser amoroso, ter compaixão. A gente não deve fazer mal às pessoas. Sede joviais, ditosos, mas seja a vossa jovialidade que provém de consciência limpa. Seja a vossa ventura do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar em posse da sua herança. Ou seja, se você conviver isso bem, o reino dos céus é teu. Não consiste a virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto, em repelides os prazeres de vossas condições humanas vos permite. Basta reportei todos os atos da vossa vida ao Criador que a deu. Basta que comeces e acabes uma obra, leveis seu pensamento para o Criador, lhe peçais no arrobo da alma, ou a sua proteção para que obtenhas êxito, ou a sua bênção para ela se concluísse. Em tudo o que fizeste, remontai a fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. A perfeição está toda, como disse Cristo, na prática da caridade absoluta. Os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, até a menor, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade, olha isso, nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado. Então não é para a gente viver assim, unicamente no contato com os seus semelhantes, nas lutas árduas, é que ele encontra o desejo de praticá-la. Como você vai fazer caridade aos outros? Como você vai resgatar os teus erros? Como você vai fazer o bem se você viveu 30 anos numa ilha isolada? E pior, ele diz lá, o carinha lá, como é que é o nome dele? O o Robinson Crusoe, o tal do Budelli,
né, guardião da ilha de Budeli, que viveu como eremita, ele disse que quando ele foi despejado da ilha, ele teve que viver com as pessoas, ele não conseguiu se adaptar. Óbvio que não vai conseguir. Ele jogou uma encarnação no lixo, fora, tá? Porque não conviveu com as pessoas. E está dito aqui exatamente isso. Aquele, pois, que se isola e priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, não tendo pensar senão em si, a vida é de um egoísta. Então ele foi um egoísta. Não imagines, portanto, que para viverdes em comunicação constante conosco, para viverdes sob a vista do Senhor, seja preciso que você se isole e cobre de cinza. Não, não. Mais uma vez a gente está dizendo isso. Não é Deus é amor para que amam Ele, santifique e por aí vai. Então, gente, o que eu vim dizer aqui é que esse negócio de não conviver com as pessoas, esse negócio de ficar isolado e ficar idolatrando isso, está errado. Você tem que conviver com os outros, senão você não pratica caridade, fechou? Até a próxima. Muita paz.